Olá, prezados alunos, estamos de volta, para mais um ano letivo. Nossa primeira aula de matemática, nós vamos recordar um pouco sobre múltiplos de um número natural. Para falar de números, a gente tem que realmente retomar um pouco, relembrar sobre o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é infinito, ele não tem fim. Então, para nós encontrarmos também o múltiplo de qualquer número natural, esses múltiplos vão ser também infinitos. Como nós vamos falar de múltiplos, vamos recordar um pouco lá a tabuada de multiplicar. Então, aqui, múltiplos de um número natural. Sim, mas qual a relação que existe entre múltiplos e divisores? Existe essa relação porque, por exemplo, se eu divido 20 por 5, que dá 4, quer dizer 4 e 5 são múltiplos de 20. Porque se eu digo 4 vezes 5, são 20. Se eu digo 5 vezes 4, também são 20. Então, por isso que existe essa relação entre múltiplos e divisores, certo? Então, se eu divido um número natural por outro número e a divisão dá exata, quer dizer, esses números são múltiplos do dividendo, certo? Então, aqui, vamos encontrar aqui os múltiplos de 4 e 5. Se vocês quiserem acompanhar pelo livro, está na página 14, certo? Então, 20 dividido por 5 dá 4. Se eu multiplico 4 vezes 5, vai dar 20. Então, 4 e 5 são múltiplos de 20. Portanto, 20 é divisível tanto por 4 como por 5. Aqui eu fiz a mesma coisa, simplesmente mudei o divisor, dividendo, divisor, quociente, recordando. Então, quando eu divido 20 por 4, vai dar 5. Só comprovando novamente que 5 e 4 são múltiplos de 20. Ou seja, o 20 é divisível tanto por 4 como por 5 e dá uma divisão exata. Então, 20 é múltiplo de 5 e de 4, Divisão exata. Professora, mas para mim saber o múltiplo de um número, os múltiplos de um determinado número natural, eu tenho que saber se ele é divisível por aqueles números? Sim, só que para você encontrar os divisores, não necessariamente você terá que usar essa divisão. Pode usar direto a multiplicação. No caso aqui, vamos fazer aqui os múltiplos de 4. É como se você estivesse fazendo a tabuada de 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. E assim sucessivamente, É infinito. Se o conjunto dos números naturais é infinito, então os múltiplos de um certo número natural também é infinito. Vamos lá aos múltiplos de 5. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. E assim sucessivamente, Aí aqui, gente, por exemplo, quando a gente está falando de mínimo múltiplo comum, se eu perguntasse para vocês aqui, qual é o mínimo múltiplo comum de 4 e 5? Quando eu digo comum, é porque é comum aos dois números. Eu quero o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo comum de 4 e 5 ao mesmo tempo. Porém, diferente de 0. Qual é o menor múltiplo comum? O menor múltiplo entre 4 e 5 aqui, diferente de 0. Vamos analisar aqui, Qual é o menor? Observem que é o 20, Então, o 20 é o menor múltiplo entre de 4 e 20, menor múltiplo comum. Então, por isso que diz mínimo múltiplo comum.
desses dois números é 20. É o menor múltiplo comum a 4 e 5. Acompanhando aí no livro, nós temos aí também os múltiplos de 3 e de 5, né? Vai repetir aqui, só para a gente encontrar o menor múltiplo comum também de 3 e 5. Você vai multiplicando. Se é os múltiplos de 3, eu vou multiplicando de 3 em 3. Se são os múltiplos de 5, eu vou multiplicando de 5 em 5. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 são 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21, 3 vezes 8, 24, aí vai. Aí o de 5, aqui é a mesma coisa, né? 5 vezes 0 é 5, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 6, 15, e assim sucessivamente, né? Qual é, independente do zero, o múltiplo comum, o menor múltiplo comum entre 3 e 5? Qual é o menor múltiplo comum de 3 e 5? Comum é ao mesmo tempo, estejam os dois ao mesmo tempo. É o 15. Então, o 15 é o múltiplo comum entre o menor múltiplo comum entre 3 e 5. O mínimo múltiplo comum. Mínimo é o menor, múltiplo, que eles estão falando de múltiplo, né, de multiplicação, e comum que estejam nos dois ao mesmo tempo. Vamos lá, os múltiplos, acompanhando no livro, também está na página 15. Múltiplo de 4. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20, e assim sucessivamente, infinito, né? Os múltiplos de 6, multiplica 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, né? Aquela técnica da tabuada, de 6 em 6, né? 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, e aí vai, certo? O zero, quando a gente vai procurar o múltiplo comum dos números naturais, o zero realmente é o primeiro, só que ele nós queremos um múltiplo não nulo, né? Porque o zero não vai somar e nem vai diminuir nada, né? Então, assim, analisando aqui, qual é o menor número comum, qual é o menor múltiplo, qual é o múltiplo que é comum, menor, que é comum tanto a 4 como a 6, o menor, porque nós sabemos que isso aqui é infinito, né? Então, o menor múltiplo comum entre 4 e 6 vai ser o 12. Então, se eu peço mínimo múltiplo comum de 4 e 6, vai ser igual a 12, certo? O menor, mas também a gente pode perguntar, a gente poderia pedir para vocês encontrarem os 3 primeiros, por exemplo, os 3 primeiros múltiplos comuns entre 4 e 6. Então, vocês teriam que aumentar aqui, né? Botar, por exemplo, o 24 também já é, o primeiro seria 12, o segundo seria 24. Para encontrarmos um terceiro, nós teríamos que ir aumentando aqui, para encontrar os 3 primeiros, por exemplo, certo? Então, assim, gente, de múltiplos, é basicamente isso. Quando a gente fala de múltiplo, a gente está falando de multiplicação. Se eu quero saber os múltiplos de 3, eu vou multiplicando, ou seja, aumentando de 3 em 3, certo? 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2. Se 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 eu faço o quê? Colocar mais 3 em cima do 3 anterior. É como se fosse realmente uma soma também. Mas como vocês já têm a noção, já sabem multiplicar, então vocês podem fazer de acordo mesmo com a multiplicação, certo? Então, fica subentendido o quê? Que múltiplo é uma multiplicação. O que é múltiplo, mínimo múltiplo comum? São os múltiplos comuns de um certo número natural. O menor múltiplo comum entre 2 ou mais números naturais, que seja diferente de zero, certo, gente?
Então, vai ficar as atividades para vocês responderem da página 15, de acordo com essa aula, né? Com a nossa primeira aula. Então, boa sorte, bons estudos.